Bom dia, meus irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Segunda carta do apóstolo Pedro, então, é o início aí do nosso capítulo 1, é o nosso texto de estudo de hoje. Nós passamos por toda a primeira carta, nós aprendemos muitas coisas extremamente relevantes para a nossa vida espiritual. E nós vimos que, basicamente, a tônica da primeira carta era uma exortação e, ao mesmo tempo, um encorajamento do apóstolo Pedro para com a igreja primitiva, lá do primeiro século, que padecia sob a perseguição ferrenha do Império Romano, mais precisamente por meio de Nero. E ali nós vimos a importância de se desenvolver, cultivar e fortalecer a fé e a esperança em Cristo para podermos superar as adversidades que nos acometem. E nesta segunda carta, o contexto ainda permanece o mesmo, mas Pedro já está perto de ser martirizado. Ele dá sinais de que a sua morte é iminente, porque, bem aqui no versículo 14, por exemplo, ainda do primeiro capítulo da segunda carta, ele nos diz o seguinte: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então ele já começa a dar sinais de que ele está consciente de que ele está perto de morrer, está chegando à sua morte. Então, Pedro já está próximo deste evento, deste momento, mas tem algumas coisas muito importantes que Pedro ainda precisa transmitir para a igreja, em termos de conhecimento, em termos de informação, de exortação, de correção da igreja, de incentivo da igreja, porque na primeira carta nós vimos que o perigo ele era mais exterior, por assim dizer, porque tinha a ver com a perseguição física mesmo dos cristãos. Mas aqui Pedro enxerga um outro problema, igualmente grave, um outro inimigo, talvez igualmente letal e perigoso, porém com uma diferença, que é mais sutil, que são as heresias, os falsos ensinos, os falsos mestres. E é curioso como mesmo no meio, ainda, por ocasião da perseguição, surge esse problema, surge essa preocupação no coração de Pedro, e certamente por inspiração do Espírito Santo, por orientação do Espírito Santo, ele começa a escrever para aqueles irmãos, alertando-os a respeito desses perigos. Nós vemos aí logo no início do capítulo 2, ele faz esse alerta. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, e aí aqui está a diferença que eu mencionei, porque é um perigo dissimulado, sorrateiro, traiçoeiro, disfarçado, né? Introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Já não basta o apóstolo mencionar que são heresias, ele ainda enfatiza que são heresias destruidoras. Isso não é por acaso, porque de fato é isso que a heresia faz. Ela não é algo bonitinho, interessante, não se trata apenas de um pensamento novo e diferente, para o qual a igreja precisa estar atenta se ela quiser ser relevante, porque muitos dizem isso, não com referência direta à heresia, mas com relação a pensamentos, propostas, ideias que aparecem como contemporâneas nossas, mas que na verdade são antigas. E aí Pedro então alerta aqueles irmãos dizendo que são heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Então veja que Pedro está dizendo, mostrando para aqueles irmãos o perigo dessas heresias e dessas falsas doutrinas, porque ele diz que elas chegam ao ponto de renegar Jesus Cristo. Então,
algo que num primeiro momento pode até parecer interessante, pode até parecer agradável aos ouvidos ou aos olhos dos cristãos, no fim das contas vai gerar um resultado desastroso, que é renegar o próprio Jesus Cristo. É claro que ninguém, nenhum herege, nenhuma doutrina má, nenhum falso ensino vai chegar para você propondo, olha, negue Cristo. Não vai. Mas a forma como é feita, como isso é feito, os ensinamentos que são trazidos, as sugestões que são apresentadas vão, no fim das contas, gerar esse resultado destruidor. Ninguém, em sã consciência, vai fazer isso de forma tão clara. Estou me delongando aqui porque eu estou até me lembrando de um outro caso. Há um tempo atrás morreu nos Estados Unidos um grande teólogo, muito conhecido no meio evangélico norte-americano, chamado Clark Pinnock. Se não me engano, ele morreu por volta do ano de 2009, ou foi 2011, eu não sei exatamente. E, por ocasião, o reverendo Augusto Nicodemos escreveu um artigo sobre o fato da morte de Clark Pinnock. Ele chegou a conhecer muitos dos escritos desse grande teólogo, porque ele foi um teólogo muito influente, principalmente entre os batistas do sul dos Estados Unidos, que é um grupo evangélico muito forte teologicamente e também em presença de igrejas. Eles tiveram e ainda têm uma influência cristã muito grande nos Estados Unidos. E este senhor, Clark Pinnock, ele era desse meio dos batistas do sul. E o reverendo Augusto Nicodemos escreveu um artigo, bastante curioso até, porque no artigo dele trazia a notícia de que nos últimos momentos de vida de Clark Pinnock, ele negou severamente Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Ele vinha negando muitas coisas a respeito de Cristo durante a sua vida, depois de um dado período, de uma maneira um tanto mais sutil, mas chegou no fim da vida negando veementemente a pessoa de Jesus Cristo. E esse artigo do reverendo Augusto Nicodemos falava a respeito desse perigo. Ele fala, uma heresia ela não vai causar uma destruição repentina e grandiosa de uma vez. Ela vai aos poucos consumindo a sua fé, ela vai aos poucos minando o conhecimento que você tem de Cristo, a ponto de, no final, o herege ou a pessoa que aderiu àquela falsa doutrina, a tendência é que, no final, ela negue Jesus Cristo. Então, ele falava exatamente nessa direção do que Pedro está apontando aqui. Heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, este foi o alerta imediato logo após o que hoje para nós é o capítulo 1, Pedro faz para com aqueles irmãos. E não é estranho, ao mesmo tempo, Pedro trazer esse assunto, por quê? Porque uma vez que a igreja estava ainda sob o fogo daquela terrível perseguição, a tendência normal e natural do ser humano é encontrar rotas de solução ou de fuga para os problemas que enfrenta. E aí, é exatamente um momento propício para falsos ensinos também, para soluções que aparentemente são boas, conforme nós já dissemos, mas que não são destruidoras. E, ao mesmo tempo, seria muito fácil aparecer muitas pessoas explicando muitas coisas, até mesmo inexplicáveis para aquela hora, com fundamentos errados. E aí Pedro, então, traz exatamente esse alerta para aqueles irmãos. Cuidado, porque, da mesma forma como aconteceu de surgirem falsos profetas, ou seja, no meio do povo de Israel, da mesma forma surgirão pessoas no meio de vocês, trazendo heresias e ensinamentos destruidores para a comunidade, para a vida de fé de vocês. Então, nesse meio e nesse contexto, o apóstolo Pedro escreve essa carta, e aí ele começa trazendo um fundamento muito importante para aqueles irmãos, que nós vamos fazer, inclusive, contraponto com os ensinos heréticos, com os ensinos hereges, com os próprios falsos mestres, o caráter dos falsos profetas, e nós vamos fazer, então, esse contraponto com o que Pedro está ensinando aqui para aqueles irmãos e trazendo para nós algumas implicações práticas a respeito disso. Então, esse é o contexto aqui imediato da carta, o contexto histórico imediato da carta, e nós vamos, então, tratar a respeito dele. A nossa proposta de princípio inicial para hoje
é que o conhecimento de Cristo é o fundamento para a maturidade espiritual, porque aqueles irmãos, eles haviam já recebido bastante conhecimento do apóstolo Pedro na sua primeira carta, com relação à maneira como eles deveriam se portar para eles manterem a fé e a esperança no meio do caos, no meio da luta, no meio da perseguição, mas agora era necessário também eles observarem uma outra coisa, que era a renovação e o fortalecimento do caráter espiritual, do caráter cristão, diante da possibilidade de eles enfrentarem um outro inimigo igualmente perigoso, conforme nós dissemos, que são as heresias, os falsos mestres e os falsos ensinos. Então Pedro começa a sua segunda carta, ele já começa se identificando, né, naturalmente, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A identificação de Pedro aqui, ela é importante não só para que aqueles irmãos entendam que de fato era Pedro quem estava escrevendo, mas também tem a ver com uma tentativa, e ao mesmo tempo, acredito que com sucesso, de uma aproximação maior com aqueles irmãos, logo ao se identificar dizendo: olha, quem escreve sou eu, Simão Pedro, essa pessoa que vocês já conhecem. Pedro se dá a conhecer logo imediatamente, e não só isso, mas ele diz: sou eu, Pedro, que estou escrevendo a vocês, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E ao iniciar as suas credenciais como servo, isso também é relevante, porque como servo ele se coloca como um escravo mesmo de Cristo. Nós já também entendemos o significado de servo aqui, a ideia de um escravo mesmo, a pessoa que está no patamar mais baixo, se é que podemos utilizar a palavra patamar, numa relação de subordinação. Então ele está dizendo: eu, Pedro, que vocês já me conhecem, e conhecido também do círculo dos apóstolos e dos irmãos, eu sou esse servo, igualmente servo junto com vocês. Mas ele também diz: e apóstolo. Então, ao mesmo tempo em que ele utiliza uma linguagem humilde, se colocando como um servo, assim como todos os outros servos, ao mesmo tempo ele se coloca como um apóstolo, como um enviado. E aí a ideia aqui de enviado mesmo, não necessariamente de uma autoridade imediata, apesar de ser uma autoridade, mas como alguém enviado pelo próprio Jesus Cristo. E ele diz que ele se refere aos irmãos, aqueles que conosco obtiveram igualmente fé, igualmente preciosa. E, de forma interessante até, ele também diz aqueles que obtiveram, mas esse obter aqui, ele não aparece na voz ativa, ou seja, no sentido de que eles fizeram alguma coisa para receber ou para obter essa fé. E aí ele, ao mesmo tempo, já deixa bem claro aqui por meio das suas palavras que essa fé, ela foi recebida. Eles obtiveram, mas, na verdade, ela foi imputada, ela foi dada a eles, ela foi concedida a eles. Então, ao mesmo tempo que nós somos servos desse Senhor, e eu como apóstolo reconheço que vocês são essas pessoas que, assim como eu, recebemos essa fé. Então isso faz parte da identificação do apóstolo Pedro, pessoas que receberam algo de Deus. Essa fé que é igualmente preciosa, possui um valor igual, não existe uma escala de valor de fé de um para com o outro. E ele diz que receberam tudo isso de Deus, o Salvador Jesus Cristo. Essa identificação do apóstolo Pedro dentro desse contexto de chamamento para uma necessidade de observar o perigo da heresia e dos falsos profetas, ela é importante também por uma outra razão. Porque quando a gente coloca tudo isso dentro desse contexto, a gente percebe algumas características também do herege e do falso mestre, que no fim das contas é a mesma coisa e é a mesma pessoa. Primeiro que Pedro se identifica de uma forma humilde, se colocando como um servo. O herege e a proposta da heresia é ao contrário. É fazer inflar o coração daquele que recebe aquele ensinamento falso, a ponto de não se portar como um servo, mas como um dono de si. Como aquele que detém determinado conhecimento. E aí o falso mestre também ele se porta dessa maneira. O apóstolo aqui, dentro desse contexto que Pedro coloca, que ele é um enviado de Jesus Cristo. O apóstolo, dentro desse contexto de heresia, ele é aquele que toma para si o cargo.
ele é aquele que toma para si o título. Por isso que a proposta da heresia, inclusive, é exatamente inflar o coração daquele que recebe a heresia. Então, o apóstolo, o enviado para levar a falsa doutrina, dentro daquele outro contexto lá de heresia, ele aparece nessa situação. É aquele que se autodenomina. É aquele que toma sobre si uma autoridade que não é dele. Ele toma sobre si uma autoridade que não recebeu de Deus para isso. Por isso que quando a gente lê, inclusive nos escritos do apóstolo Paulo, ele bate muito forte nessas pessoas, exatamente mostrando o quanto essas pessoas são arrogantes. E aí, quando a gente então compara a posição de Pedro com o perigo da falsa doutrina e do falso ensino, a gente percebe de uma maneira um pouco mais clara essa relação. Outra coisa aqui, quando ele diz que ele escreve às pessoas que receberam igualmente fé preciosa. A proposta da falsa doutrina, a proposta do falso mestre, novamente, é de obtenção por conta própria. A pessoa age por si e recebe de acordo com o seu esforço. E aqui Pedro diz, essa fé que deve ser exercitada, essa fé nós não fizemos alguma coisa para recebê-la. Ela foi entregue a nós por graça, por misericórdia, por bondade de Deus. E a mesma fé que eu tenho, ela tem um valor igual à que você recebeu. Não existe uma escala de valor de fé ou de espiritualidade. Na proposta da heresia ou do falso mestre, as ações dessas pessoas acabam meio que demonstrando uma tentativa de fazer com que essas pessoas se mostrem um tanto acima, num patamar acima de fé ou de espiritualidade dos demais. E aí quando Pedro então diz, olha, essa fé, ela é igualmente preciosa, a mesma fé que você recebeu, eu também recebi, e ela tem o mesmo valor, ela tem a mesma escala de valor diante de Deus, e nós recebemos essa fé do próprio Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí, por fim, da sua saudação, ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E aí surge a palavra-chave que eu quero destacar e caminhar através dela, que é conhecimento. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. A palavra pleno aqui dá a ideia de completude, de um conhecimento completo na vida com Deus, de Deus, né, na vida com Deus. Algo importante a falar sobre esse conhecimento aqui é que nós temos duas formas com que essa palavra normalmente aparece, principalmente no Novo Testamento. Ela pode aparecer sozinha, quase que de forma isolada, gnosis, e pode aparecer, geralmente aparece acompanhada de uma partícula, epi. Aqui ela está acompanhada dessa partícula, que traz o sentido de que esse conhecimento de Deus não é um conhecimento teórico apenas a respeito de Deus. Ele é um conhecimento sobre Deus, é um conhecimento que gira em torno de uma relação íntima e imediata com Deus. É um conhecimento também teórico, mas ele é principalmente prático. Ele tem um viés de conhecimento para a sabedoria de vida, que brota de uma relação direta e íntima com o Senhor. As outras formas que essa palavra aparece sem a partícula, que dá a ideia de um conhecimento teórico, são, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 8, quando ele fala sobre o conhecimento, ele diz que o conhecimento ensoberbece, infla o coração, faz com que a pessoa se ache. Lá naquele contexto, essa palavra aparece sozinha, exatamente porque ela se refere a um conhecimento teórico. Não que lá Paulo esteja dizendo que conhecer
seja algo ruim. Mas lá naquele contexto ele está dizendo, cuidado com esse conhecimento puramente teórico, porque ele tem a tendência de fazer com que primeiro você pense que conheça alguma coisa. Ele até usa essa expressão lá. Quem imagina conhecer alguma coisa? Então, a primeira coisa que ele faz, esse conhecimento puramente teórico, é fazer com que a pessoa ache que sabe de alguma coisa. A segunda coisa é que, mesmo que a pessoa saiba desta coisa ou destas coisas, esse conhecimento puramente teórico pode fazer com que a pessoa se sinta importante demais por conhecer essas coisas. E aí, quando Pedro diz aqui, olha, nesse conhecimento de Deus, esse conhecimento prático que gira em torno de um relacionamento com Deus, é esse conhecimento que eu quero que vocês tenham, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas em vocês neste conhecimento. É extremamente importante conhecer a palavra, conhecer a teologia, conhecer a sã doutrina a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, porque teologia é conhecimento de Deus e a respeito das coisas de Deus. Mas esta teologia e essa doutrina precisam te levar para um relacionamento prático com Deus. Exatamente para que o seu caráter seja formado nesse conhecimento prático de Deus, e não simplesmente num conhecimento teórico a respeito das coisas de Deus. E é este conhecimento prático que faria com que aqueles irmãos e aquela igreja, aquele povo do primeiro século, conseguiria superar e serem mais do que vencedores também com relação aos falsos ensinamentos e às falsas doutrinas daquele tempo, que tenderiam a minar a fé e a vida da igreja também. Então Pedro diz essas coisas, ele pede para que a graça do Senhor seja multiplicada nesse conhecimento dele, e aí ele diz, no versículo 3, visto como, pelo seu divino poder, ou seja, por meio do seu divino poder, nos têm sido doadas, ou presenteadas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Veja que ele continua aqui caminhando nesse viés prático do conhecimento de Deus. Porque primeiro ele fala que todas essas coisas, ou seja, esse pleno conhecimento de Deus, essa graça e essa paz, que seriam multiplicadas na vida dos irmãos, primeiro, isso foi entregue pelo seu divino poder, isso foi doado, isso foi entregue como um presente. Também não foram apenas coisas que foram disponibilizadas para os cristãos e para a igreja de qualquer forma. Essa palavra aqui é muito importante. Foram doadas. É um presente especial que Deus deu para a igreja e para todos os cristãos. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade é um relacionamento espiritual com Deus que forma o nosso caráter cristão e ao mesmo tempo desemboca em todas as outras ações nas nossas relações, inclusive com outras pessoas, sejam cristãs ou não. As nossas práticas, elas são então orientadas pela nossa vida de piedade. Pedro então está dizendo que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade foram então doadas, entregues como um presente para a vida da igreja. E de novo, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E aí novamente essa palavra aparece aqui, conhecimento completo. De quem? Dele quem? Jesus Cristo, porque foi Ele que nos chamou para a sua própria glória. O objetivo, então, do chamamento de Deus, de nos entregar, nos doar todas as coisas que nos conduzem a uma vida de piedade, não foi para nós ostentarmos o conhecimento teórico que nós temos de Deus, mas para nos relacionarmos com Deus, de modo que o nosso caráter seja formado através dessa relação com Deus, para que assim nós vivamos de uma maneira que Deus seja glorificado através da nossa vida, e toda a força e todo o poder espiritual que emana dele também emanará através da nossa vida.
porque ele diz que ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. A palavra virtude aqui é força, é poder também, é poder espiritual também. Então, veja que Pedro está dizendo que esse conhecimento de Deus, numa relação direta, imediata e prática com Deus, vai nos levar a essa vida de glorificação de Deus e de manifestação de virtude do próprio Deus nas nossas ações e nas nossas relações. Então, Pedro está começando a fundamentar aqui o seu raciocínio, levando os irmãos a entender a importância de se viver nesse conhecimento prático de Deus. Então, prosseguindo no versículo 4, essa glória e virtude, pelas quais, ou seja, um instrumento, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Era necessário também que aqueles irmãos conhecessem e fundamentassem a sua vida nas muito grandes promessas que o apóstolo Pedro está mencionando. Muito grandes promessas aqui é de uma grandiosidade incomparável. Quando Pedro faz a citação dessa expressão, muito grandes, é um tamanho incomensurável, algo que nós não podemos medir. É muito parecido com o que Paulo falou aos Colossenses. Nós não temos ideia do tamanho, da largura, da profundidade daquilo que Deus preparou para nós. A ideia é bastante semelhante aqui. São nessas coisas, na glória de Deus e na sua virtude, que Ele nos doou todas as suas muito preciosas e muito grandes, suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então veja que o quanto nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, esse conhecimento de Deus, ao mesmo tempo nós vivemos para a sua glória, e para a sua virtude, por meio da sua virtude, também nós conhecemos essas muito grandes e preciosas promessas. Nós certamente nos alegraremos em saber que temos essas muito grandes promessas. Nós nos fortaleceremos por percebermos a realização dessas muito grandes promessas na nossa própria vida. E assim, cada vez mais, nós somos coparticipantes da sua natureza. E aí é importante também parar um pouquinho aqui para entendermos o que Pedro qual era o intuito de Pedro ao mencionar essa questão da coparticipação na natureza divina. Porque a partir disso, não somente dessa expressão isoladamente aqui no versículo 4, mas a partir de outros textos, já surgiram correntes de ideias que trariam a ideia de que os cristãos, eles, como coparticipantes da natureza divina, eles seriam uma espécie de pequenos deuses. Mas isso está muito longe de ser uma verdade, porque, primeiro, não passa longe de ser a intenção do apóstolo Pedro ao dizer essas coisas. E segundo, porque, quando nós estudamos a sã doutrina, a própria palavra de Deus, nós percebemos desde muito cedo que Deus possui o que na teologia é chamado de os atributos divinos. Deus possui atributos que são incomunicáveis, ou seja, são atributos espirituais que pertencem somente a Ele. Por exemplo, onisciência. Só Deus é onisciente. Então, tem muitos outros. Eu não vou aqui ficar fazendo uma lista desses atributos, até porque não é o objetivo. Mas, então, nós não somos pequenos deuses. Nós, na verdade, aqui como coparticipantes da natureza divina, nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus, nós somos regenerados na pessoa de Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo a partir do momento em que nós ouvimos a palavra do Evangelho e nós cremos nessa palavra. É o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 13. E a partir do momento em que nós cremos no Evangelho, nós somos selados no Espírito Santo, e aí, como novas criaturas que nós somos, nós herdamos essa natureza espiritual de nova criatura em Cristo Jesus. E assim nós somos coparticipantes da sua natureza. Então, uma vez que, por meio dessas muito grandes e preciosas promessas, que inclusive se concretizaram na nossa vida, nós nos tornamos, uma vez, coparticipantes da natureza de Cristo, e nós continuamos nesta coparticipação, porque nós não a perdemos. Muito pelo contrário.
Nós caminhamos nessa coparticipação da sua natureza até o ponto de alcançarmos a perfeita varonilidade, que é o objetivo final, nós nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo em sua natureza. É o que o apóstolo João diz aos irmãos na sua preciosa carta. Nós ainda não somos como ele é, mas ainda haveremos de nos tornar, né? Então, uma vez que nós somos regenerados, feitos novas criaturas, nós sim herdamos a natureza do nosso Pai. Nós herdamos a natureza do nosso Pai espiritual. O nosso primeiro pai, primeiro Adão, pecou, falhou terrivelmente, veio então o segundo Adão, Jesus Cristo, e nos deu nele nova natureza, nova vida, nova criatura nós somos agora. Então, o apóstolo Pedro, continuando aqui no versículo 4, ele diz: por causa dessas muito grandes e preciosas promessas, por meio delas, na verdade, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, vamos só relembrar: conhecendo a Deus por meio de uma relação íntima, direta com Ele, vivemos para a sua própria glória e virtude, conhecemos e vivemos as suas grandes e preciosas promessas, somos coparticipantes da natureza divina, para que assim nós vivamos libertos da corrupção das paixões que há no mundo. Libertos do pecado, libertos das tentações, libertos das corrupções da carne, para que nós não sejamos mais influenciados de modo a vivermos como ímpios. Simplesmente. Veja que ele ainda está caminhando para a questão da heresia que nós vamos ter no capítulo 2. Por que essa questão de ele citar que assim nós vivamos livres da corrupção das paixões que há no mundo? Porque depois, inclusive, ele vai mencionar que aquelas heresias e aqueles falsos mestres trariam como apontamento de vida exatamente uma vida completamente dissoluta e pecaminosa diante de Deus. Então, já de uma forma antecipada, ele nos diz que essas coisas, essa vida com Deus, a vida nessas grandes promessas de Deus, como coparticipantes da natureza divina, nos livraria e nos livrará da corrupção das paixões que há no mundo. 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, e aí a questão da aplicabilidade do conhecimento aqui, de Deus. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então veja, agora ele chama os irmãos aqui para uma prática mais direta, bem mais deliberada, daquele conhecimento de Deus, daquele relacionamento com Deus e da vida nessas promessas de Deus, citando aqui logo nesse início: por essa razão, uma vez que essas coisas vão livrar vocês da vida de corrupção segundo o mundo, por causa disso mesmo, vocês vão fazer o seguinte agora: vocês vão reunir toda a vossa diligência. Isso demanda esforço, a palavra diligência aqui traz a ideia de esforço deliberado. Vocês vão ter que ser diligentes e fazendo algumas coisas, associando a vossa fé, a fé que vocês receberam e que foi desenvolvida através do conhecimento teórico e prático de Deus. Vocês vão pegar essa fé, vão juntar isso com a virtude, com a força, com a disciplina, com o poder espiritual, com o desenvolvimento de hábitos de vida espiritual. Vocês vão unir essas duas coisas. Porque nós precisamos ter conhecimento teórico, precisamos ter relacionamento com Deus, mas precisamos ter esforço diligente e contínuo no desenvolvimento desse conhecimento de Deus. E aí vocês vão precisar fazer isso. Mas uma coisa muito importante aqui é que Pedro traz sempre essas virtudes em pares. Ele não deixa sozinho, uma virtude sozinha. Ele diz aqui, associe a vossa fé à virtude. E ele prossegue: com a virtude, com
o esforço deliberado, com a força deliberada, a disciplina deliberada, vocês vão associar o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Vão andar juntas aí. Uma não pode... É como se fosse assim, só a força e o foco e a disciplina deliberada sem conhecimento não vai ser de grande valia isso. Somente o conhecimento teórico, nós já vimos também que não. Porque o conhecimento teórico, por si só, ele tem a capacidade de ensoberbecer o coração humano. Então, colocando o esforço deliberado junto com o conhecimento correto, vai ser bom, vai ser positivo. Mas ele prossegue. Com o conhecimento, o domínio próprio. Não está deixando o conhecimento também sozinho. Exatamente porque, ao passo em que ganhamos conhecimento e temos a tendência de que o conhecimento venha inflar o nosso coração e nos tornar orgulhosos, o domínio próprio, como uma virtude espiritual, inclusive está listado lá no dom do Espírito, o conhecimento, o domínio próprio, então, vai fazer com que a gente baixe a bola, diminua um pouquinho o ritmo das coisas, vai fazer com que a gente entenda que nós não somos tudo isso que talvez achamos que somos, ou que nós não conhecemos tudo o que achamos que conhecemos, e vai fazer com que a gente tenha as ações e as reações corretas diante das pessoas e das situações. Então ele exorta os irmãos a medir e a colocar em par de igualdade de ação o conhecimento junto com o domínio próprio. Mas aí, o domínio próprio, junto também com a perseverança. Por quê? Porque se ficar também só naquela ideia do domínio próprio, a tendência é a estagnação. É parar. É a cautela em excesso. E aí, por causa disso, é necessário ter, então, perseverança. É o pensamento de continuidade, é o pensamento de avanço. Então, ao mesmo tempo em que eu equilíbrio conhecimento com domínio próprio, mas ao mesmo tempo eu junto com isso perseverança, porque é necessário avançar. A gente não pode, não deve, nem precisa ficar pensando demais. Esses dias o pastor fez até uma brincadeira comigo, que eu falei que já há muitos anos eu tenho um plano de fazer um curso de culinária. E aí ele falou, muitos anos? Rapaz, você está presbiteriano demais, você está pensando demais, você está planejando demais. Então, é isso. O excesso de cautela, o excesso de espera, ele pode ser prejudicial. Não que o domínio próprio seja isso, mas é porque se a gente fica demais, para demais também, não dá, a gente sabe que não dá. Então, é necessário perseverar, é necessário ir adiante. E aí, então, ele fala isso, junte com o domínio próprio a perseverança. E com a perseverança, a piedade. A piedade, então, é o resultado daquele conhecimento espiritual, do relacionamento íntimo, direto com Deus, que faz com que a gente venha sempre agir ou reagir de acordo com o próprio caráter de Deus que está sendo forjado em nós. Então, ao mesmo tempo que nós somos perseverantes, nós vamos para frente, nós vamos para cima, entre aspas, mas, ao mesmo tempo, nós somos medidos ou comedidos pela vida de piedade. Na verdade, talvez a palavra melhor seria, nós somos orientados por uma vida de piedade. Mas ele prossegue ainda. Junto com a piedade, deve vir a fraternidade. Porque a piedade, ela tem uma relação direta com a nossa comunhão com Deus. Mas ela também desemboca na relação com os irmãos. Por isso é que ele coloca, inclusive, as duas juntas aqui. Não devemos apenas nos preocupar com a nossa relação com Deus, achando que a nossa relação com Deus não vai ter efeitos, ou não deve ter efeitos na relação com a igreja e com os irmãos, porque tem. É aquela questão que o apóstolo João também colocou. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, está em pecado. Então,
é preciso ter cuidado também com isso aqui. Então, junto com a piedade, a fraternidade. A fraternidade aqui é amar o irmão espiritual como se ele fosse um irmão carnal, físico. O que é a ideia de fraternidade? Fraternidade aqui não é simplesmente aquela coisa de fazer coisas boas para as outras pessoas, mas é ter os nossos irmãos como se eles fossem irmãos físicos, filhos do nosso pai e da nossa mãe. Com a fraternidade, o amor. E ele fecha aqui com a palavra amor. Por que Pedro fecha aqui com a palavra amor? A gente lembra imediatamente de 1 Coríntios capítulo 13. Acho que não tem como não fazer essa relação. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo faz uma lista de diversos dons. E ele fala, todos esses são dons importantes. Alguns vocês devem buscar mais do que outros, ou priorizar mais do que outros. Mas se qualquer um deles estiver sendo exercitado, se não tiver amor, de nada vai adiantar. Posso entregar o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não vai valer de nada. A mesma coisa vale para cá. Conhecimento sem amor não vale. Domínio próprio sem amor, é até esquisito dizer isso, mas tentativa de prática de domínio próprio sem amor também não vai dar certo. Perseverança sem amor, muito menos. Piedade sem amor, pior ainda. É pura hipocrisia. Fraternidade sem amor também não acontece, pelo menos não nesses termos que o apóstolo Pedro colocou. Então, o amor aqui, ele também surge como o maior, como o principal, e que certamente ele dá a tônica para todos os outros, para todas as outras práticas. Mas aqui nesse finalzinho do versículo 7, ele diz, olha, una então a fraternidade com o amor. Até porque, creio que sabemos muito bem, que amar uns aos outros como se fôssemos irmãos de sangue, não seria possível sem o amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus por nós. Segundo, o amor de Deus em nós. Não seria possível. Então, por isso, cremos que eis a razão porque Pedro coloca o amor bem aqui no final e junto, principalmente com fraternidade. Também porque esse amor, ele é prático. Ele é um amor prático. Ele não é o sentimento, simplesmente, mas ele é demonstrado por meio de ação. Ele é amor sacrificial. Então, Pedro vem e faz essa lista dessas ações, dessas virtudes, mostrando para aqueles irmãos que aquela coparticipação na natureza de Cristo faria com que o nosso caráter fosse forjado também de acordo com o caráter de Cristo. E o forjar do nosso caráter, conforme o caráter de Cristo, aconteceria e acontece através das práticas destas coisas: conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. No versículo 8, porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, então não é necessário apenas existir, mas é necessário que isso cresça, aumente e se multiplique, fazem com que não sejam inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, alguém que não procura viver na prática dessas virtudes que foram alistadas antes aqui, alguém que procura viver sem a prática disso, se torna inativo, preguiçoso, porque a ideia da inatividade aqui é inércia e preguiça, se torna inativo, preguiçoso e não produz fruto no próprio conhecimento que essa pessoa tem
no relacionamento dela com Deus. Agora, se essa própria pessoa não cresce nesse conhecimento, ela vai produzir crescimento em alguma outra área, em algum outro lugar? Não vai. E aí, Pedro então traz esse importante alerta aqui. Para que se cresça nesse caráter desse relacionamento com Cristo, é necessário viver na prática de todas essas virtudes, na prática dessas virtudes que Deus concedeu para que nós vivêssemos. E é dessa forma, então, que nós vamos ser cada vez mais ativos e frutíferos, ainda mais nesse pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E curiosamente, irmãos, isso aqui eu posso dizer para vocês, com conhecimento de causa própria. Em todas as ocasiões em que eu desejei, em meu próprio coração, se tornar cada vez mais inativo no conhecimento de Deus, ou na prática dos dons espirituais que o próprio Senhor me concedeu, na prática do ministério que Deus me deu, e nos serviços em que eu tenho oportunidade de realizar, todas as vezes que eu comecei a perceber que eu estava desejando me tornar inativo no conhecimento de Deus por meio dessas práticas, era porque, na verdade, eu não estava exercendo conhecimento prático de Deus, domínio próprio, perseverança, vida de piedade e amor para com a igreja do Senhor, amor para com os irmãos. Então, posso dizer para vocês assim, de modo pessoal, todas as vezes em que eu me tornei infrutífero ou inativo, nesse ponto, era porque eu estava omisso naquelas outras coisas. Eu me lembro de uma outra situação em que exatamente eu estava de forma deliberada pensando em ficar inativo, por assim dizer, por causa de práticas pecaminosas, por causa de avaliação da minha própria vida e do meu próprio caráter, e vendo que eu não era digno de estar na igreja fazendo alguma coisa. E eu, conversando com o pastor da minha igreja, falei sobre essa decisão. Pastor, eu acho que eu vou parar de fazer isso, acho que eu vou parar de fazer aquilo. E ele me falou uma coisa, muito pacientemente, mas que penetrou meu coração, e graças a Deus por isso, foi: se o ministério ou o serviço te humilha, então é lá que você tem que estar. E essas palavras, elas chegaram para mim e junto com esse texto aqui, elas fazem muito sentido. Porque principalmente quando nós não estamos na prática dessas virtudes listadas anteriores e desejamos nos tornar inativos e infrutíferos no próprio conhecimento, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem a tendência de se afastar e, de fato, deixar de viver e de fazer essas coisas. Principalmente por causa desse pensamento e desse sentimento de indignidade, porque, de fato, nós somos indignos. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente na prática dessas virtudes que nós somos, então, curados por Deus. É na prática da perseverança, é na prática do domínio próprio, é na prática do serviço cristão, é na prática da vida de piedade, é na prática da fraternidade, dos cuidados de uns para com os outros. É na convivência que nós somos tratados por Deus. Geralmente eu me lembro bastante do que Jesus fala na sua famosa oração no Evangelho de João, oração pelos seus discípulos, e ele pede a Deus: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor, para que o mundo veja, e creia que por ti eu fui enviado, e para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Palavras muito importantes de Jesus, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Então, é na prática dessas coisas, na prática dessas virtudes, que Deus nos sara, que Deus nos transforma, que Deus nos renova,
que Deus fortalece o caráter dele em nós. E é por meio dessas práticas que nós continuamos ativos e frutíferos nesse pleno conhecimento dele, que se desemboca em serviço para com os nossos irmãos. Mas prossegue ainda no versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego. Quais coisas? A prática dessas virtudes, a atividade contínua no conhecimento de Deus e a produção de frutos no próprio conhecimento de Deus e no serviço. Ele diz que a falta dessas coisas na vida de uma pessoa a torna cega. Quando Pedro utiliza essa palavra cego aqui, a palavra que ele utiliza no grego traz mais um sentido de miopia. É uma pessoa que, por isso que ele diz aqui na frente, pois aquele a quem essas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto. Então é uma pessoa míope, tem uma visão curta e baixa a respeito das coisas espirituais. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Veja que esse versículo 9 é de extrema relevância para nós, para a vida da igreja. A falta da prática daquelas coisas nos torna míopes espirituais. Se nos tornarmos míopes espirituais, nós nos tornamos esquecidos de bênçãos tão preciosas como, por exemplo, o perdão e a purificação dos pecados que cometemos outrora. Qual é a decorrência disso na vida de uma pessoa? Uma pessoa que se esqueceu ou ignora o perdão e a purificação dos seus pecados, vive o tempo inteiro trazendo de novo esses pecados, se martirizando, sofrendo por coisas que já fez, que já pediu perdão por elas, que já foi perdoado por elas, que já foi resolvido no coração e na cabeça delas, mas passa o tempo inteiro, e aí eu vou usar uma expressão de um amigo meu, arrastando correntes, por causa de coisas que já fez. E isso é um problema, porque uma pessoa que vive dessa maneira, ela não cresce mais espiritualmente, ela se torna cada vez mais inativa no conhecimento de Deus e no serviço, ela se torna cada vez mais infrutífera, porque ela vive no passado o tempo inteiro. E quando vive em algum lapso do presente, é trazendo de novo as coisas do passado, achando que deve ser punida de novo por causa daquelas coisas que já fez. Essa pessoa vive numa extrema ansiedade, num extremo sofrimento e paralisia de vida. Olha que coisa importante isso, que Pedro disse. A quem essas coisas faltam, se torna cego, só enxerga aquilo que está ali diante de si. E muitas vezes são coisas que a própria pessoa coloca diante de si, que nem Deus mais está colocando diante dela. Nem Deus mais está trazendo nova acusação contra ela, mas ela está. É aquela velha história de que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, mas nós somos teimosos e vez ou outra estamos lá com uma varinha de pescar para pegar de novo, de volta. É isso. Esquece-se da purificação dos seus pecados, naturalmente esquece das promessas de Deus, esquece de todas as bênçãos que Deus já nos conferiu, e para a vida. Por isso, então, ele continua no versículo 10, inclusive com essa mesma expressão. Por isso, irmãos, procurai com diligência, de novo a palavra diligência, esforço contínuo, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa eleição. Como é que nós confirmamos a nossa eleição, a nossa salvação? Desenvolvendo cada vez mais o nosso conhecimento de Deus, desenvolvendo cada vez mais o nosso serviço, desenvolvendo cada vez mais a prática dessas virtudes cristãs que nos foram apresentadas, tomando para nós a aceitação da purificação dos nossos pecados e vivendo com Deus, servindo-o da maneira como Ele quer que nós façamos. Por isso ele diz, procure com diligência cada vez maior confirmar a vossa eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, não haverá nada que vos fará
tropeçar na fé. Nem perseguição física, nem mesmo heresia, nem falso ensino, nada vos fará tropeçar se vocês viverem essas coisas. Versículo 11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro não está dizendo aqui que é a prática dessas coisas que vai conceder entrada aos cristãos no reino dos céus. Esse suprir aqui é reforço contínuo. Então, ao mesmo tempo, ele está dizendo que enquanto nós vivemos e praticamos essas virtudes, nós recebemos reforço espiritual constante, que nos ajudará a perseverar, porque o cristão, o regenerado, o eleito de Deus, ele perseverará até o fim. Acontece com ele aquilo que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu as conheço, eu dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus fala isso no capítulo 10 do Evangelho de João. Então, enquanto vivemos e praticamos todas essas coisas, nós recebemos reforço contínuo e espiritual da parte de Deus, de forma que nós perseveraremos e, enfim, entre aspas, entraremos no reino eterno, ou seja, viveremos eternamente com Ele. É dessa maneira que Pedro então fala que nós confirmaremos a nossa eleição e que aqueles irmãos confirmariam a sua eleição. Então, num resumo do que nós vimos nessa porção de texto do apóstolo Pedro, ele nos deixa claro que a igreja enfrenta inimigos externos, ela também enfrenta inimigos internos. E no caso do enfrentamento de inimigos internos, como heresias e falsos mestres, o melhor antídoto é o desenvolvimento do nosso caráter por meio do conhecimento pleno de Deus. Assim, então, a gente supera os nossos inimigos internos. E o desenvolvimento do nosso caráter por meio do conhecimento pleno de Deus nos levará a viver prática de virtudes cristãs, como essas que ele elencou aqui para nós: a diligência, a virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e principalmente o amor. E vivendo todas essas coisas, nós seremos cada vez ativos e frutíferos no conhecimento e no serviço a Deus. Ao mesmo tempo, nós teremos visão ampla e segura daquilo que Deus tem para nós, e não cairemos na armadilha de vivermos paralisados por causa das nossas culpas, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso senso de indignidade, que nos atrapalharia de viver nesse desenvolvimento de vida espiritual e de serviço. E, fazendo isso ainda, nós confirmaremos cada vez mais a nossa vocação e a nossa eleição. Nós teremos cada vez mais em nós a certeza de que não somente Deus nos amou, mas nós temos cada vez mais a certeza de que Ele nos aceita, de que Ele nos ama e de que Ele deseja que nós sejamos cada vez mais frutíferos no seu conhecimento e no seu serviço. E dessa maneira, então, Pedro fala que nós devemos ser diligentes, procurando cada vez mais confirmar esta nossa eleição. Ficamos por aqui, então. Certamente os próximos textos ainda vão abordar a título de contexto essa primeira parte, trazendo outros ensinamentos igualmente importantes para nós. Terminada a escola dominical, pastor, por favor.